Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre Seguridade Social. Hoje nós vamos fazer uma nova abordagem sobre os princípios da Seguridade Social e de uma forma mais profunda, já que nós temos um vídeo anterior e hoje nós vamos fazer um paralelo também com os princípios, outros princípios constitucionais. Então, bora estudar Seguridade Social. Já entra no outro princípio, que é o princípio da uniformidade e equivalência. Com relação aos trabalhadores urbanos e rurais, havia uma distinção entre essas duas populações, onde a população urbana era privilegiada em relação à população rural. Na Seguridade Social, a Constituição Federal, ao se referir à saúde, à previdência social e à assistência social, informa que é preciso existir uma uniformidade de política pública entre populações urbanas e rurais. É preciso existir uma equivalência dos benefícios às populações urbanas e rurais. Então, uniformidade e equivalência nas políticas de benefícios com relação às populações urbanas e rurais está constitucionalmente previsto. Então, é preciso lembrar que não somente do artigo 7º caput da Constituição é que se faz uma referência explícita aos trabalhadores urbanos e rurais, mas lembrar também que toda a população, de forma geral, tem direito à saúde, à previdência social e à assistência social, dentro de uma universalidade, dentro de uma uniformidade, de uma equivalência. Então, uma uniformidade e equivalência dos benefícios às populações urbanas e rurais significa que nós não podemos fazer distinções. A forma de aposentadoria pelo regime geral de previdência social é a mesma, seja para o trabalhador urbano, seja para o trabalhador rural, conforme regulamenta a legislação previdenciária. É para isso que existe a legislação. Porém, o direito à aposentadoria ele está garantido, tanto para a população urbana quanto a população rural. Uma uniformidade e equivalência de todos os benefícios devem ocorrer seja para a saúde, para a previdência social, seja para a assistência social. Então, essa uniformização ela foi dada pelas leis 8.212 e 8.213, respectivamente, ambas de 1991, que definiram a união da Previdência e criaram leis específicas para a população rural e urbana, com o objetivo de compensar as diferenças entre o trabalho das populações de diferentes áreas. A discriminação positiva entre a previdência dos povos urbanos e rurais é dada a partir da razoabilidade e dos preceitos constitucionais de equidade, o que justifica a diferença entre o tempo de contribuição para a aposentadoria de trabalhadores urbanos e rurais, por exemplo, que está previsto em lei. Muito bem, o princípio da seletividade e distributividade. O princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços de seguridade social significa que, em termos práticos, recebemos uma prestação de serviços por parte do Estado, como, por exemplo, um serviço de saúde, sem esperar aí um retorno que não seja o atendimento, certo? Da mesma forma, ao se buscar uma prestação de um serviço de assistência social, nós estamos buscando uma assistência social, mas sem esperar um retorno financeiro. Na Previdência, eu espero um retorno, porque eu estou contribuindo. Na assistência social, eu não contribuo, mas eu espero um retorno, ok? Pelo princípio da solidariedade. Então, nós estamos buscando uma assistência social sem esperar um retorno financeiro. Mas quando se fala em previdência social, nós estamos buscando um retorno financeiro. Então, é importante fazer essa observação. Prestação é uma consulta, um atendimento, por exemplo, no que diz respeito à saúde ou à assistência social. Benefício é um retorno, uma prestação do sistema de seguridade social. Então, em relação a essa seletividade e distributividade, que está relacionada à prestação do benefício ou à prestação de um atendimento, né? Temos que observar que seletividade e distributividade dos benefícios e serviços diz respeito a possibilitar
a aplicação da Seguridade Social de forma ampla, porém controlada dentro da sociedade. De forma prática, não é possível possibilitar o acesso gratuito à saúde, assistência social e previdência para todos, todo o tempo, pois os recursos são limitados e menores do que a totalidade da população. Lembrando aí do próprio princípio da reserva do possível, certo? Dessa forma, cabe ao Poder Legislativo criar mecanismos para distribuir a cobertura da Seguridade Social de forma com que os benefícios atinjam a população que mais necessita deles. Por exemplo, a assistência social visa as camadas sociais mais vulneráveis, com o objetivo de reduzir a desigualdade no país e possibilitar o acesso a uma vida mais digna a essas pessoas. Mesmo lembrando que na assistência social a pessoa não precisa ter contribuído para o sistema. É um direito que lhe cabe segundo a legislação. Obviamente, pessoas aí de poder aquisitivo, sem poder aquisitivo ou extremamente pobres. Da mesma forma, funciona a Previdência Social. Ela beneficia a população que não tem mais condições de participar da força produtiva do país, os mais velhos, os idosos, ou aqueles que, de alguma forma, se tornaram desabilitados, temporariamente ou não, de participar dessas atividades, os desempregados, aqueles que sofreram acidentes, que estão doentes, os reclusos, ok? E aqui, então, eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei no vídeo anterior, né, para diferenciar essa seletividade do benefício e essa distributividade. O auxílio reclusão. Quando o indivíduo é preso e tem direito ao benefício, e ele terá que ter contribuído para a Previdência, ele terá que ter trabalhado com carteira assinada, ou, caso não tenha, pelo menos contribuído para a Previdência, a família, os dependentes daquele que está cumprindo pena lá no sistema penitenciário, eles têm direito ao benefício. Mas o benefício do auxílio reclusão não é para todas as pessoas, e sim apenas para os dependentes dos segurados de baixa renda. Quando falamos em distributividade, nós estamos distribuindo a população carcerária, então distributividade, distribuição do benefício, certo? Mas para quem da população carcerária? Aí entra a seletividade, para os dependentes dos segurados de baixa renda. Não é para todos os dependentes de toda a população carcerária brasileira. É apenas para os dependentes do segurado de baixa renda que está cumprindo pena em uma penitenciária. E que tem direito ao benefício. Ele contribuiu para a Previdência, ok? A legislação previdenciária, ao limitar a distribuição daquele benefício, ela está realizando a seletividade. Essa seletividade existe para selecionar ou limitar a distributividade. Já a distributividade é a necessidade que o Estado tem de distribuir benefícios ou serviços para a população. A seletividade é a limitação dessa distributividade. Então, tanto a seletividade quanto a distributividade caminham juntas. O Estado distribui com seletividade. Beleza? Outro exemplo, que eu também já falei no vídeo anterior, mas vamos reforçar. O benefício de prestação continuada, o famoso BPC. A legislação da assistência social vai distribuir distributividade, um benefício de prestação continuada para quem dela necessitar. E quem necessita está definida na própria Constituição, ou pela própria Constituição. As pessoas com deficiência e as pessoas idosas que não conseguem ter o seu próprio sustento, ou prover o seu próprio sustento, ou ter, então, o seu sustento provido por alguém da família. Então, quando nós nos referimos à assistência social, nós estamos falando de um benefício de assistência social que o Estado vai distribuir, distributividade, a quem dela necessitar. E quem dela necessitar estará sendo selecionado pelo princípio da seletividade. O Estado distribui, mas com seletividade. Beleza? A distributividade da assistência social significa que o Estado necessita, ele deve distribuir os recursos ou benefícios de assistência social para quem dela necessitar, porém, sempre lembrando do princípio da reserva do possível. É preciso verificar o que será possível distribuir.
por isso que não se distribui tudo para todo mundo, certo? A própria Constituição e a Lei Orgânica da Assistência Social, elas vêm criar a seletividade. No caso do BPC, o benefício de prestação continuada, são as pessoas idosas ou com deficiência que não conseguem ter o seu próprio sustento provido por alguém da família. Já no caso do auxílio reclusão, o benefício não é para todos os presos, mas apenas para os dependentes dos segurados de baixa renda. Lembrando que o preso deve ter trabalhado e contribuído para o regime geral de previdência social. Ou seja, ele contribuiu em algum momento da vida. Sendo aí um segurado, sempre um segurado de baixa renda. Esse é o critério da seletividade. Vamos selecionar quem é que vai receber o auxílio reclusão. Os dependentes daquele preso de baixa renda. Os dependentes de baixa renda daquele preso que está cumprindo a sua pena. Da mesma forma, no que diz respeito à saúde, haverá uma seletividade no que diz respeito à prestação de serviços, bem como uma distributividade conforme as necessidades e contingências da população. Então, se distribui os serviços com seletividade na prestação dos serviços de saúde, mas com seletividade. Não se pode distribuir qualquer tipo de serviço de saúde. O Estado não dá conta, né? Enfim, busca-se seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços de seguridade social, seja aí no plano da saúde, no âmbito da saúde e da previdência social ou da assistência social. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Essa aula foi, na verdade, mais uma espécie de arremate ou até uma complementação em relação à aula anterior. Não esquece de assistir, o link está aqui na descrição da primeira aula. Assista essa segunda aula para você reforçar o conteúdo. Não se esqueça de elencar cada um dos princípios aí na sua cabeça, não precisa decorar não, mas pelo menos você precisa saber, entender como cada um deles funciona. E a gente se vê na próxima aula falando sobre Seguridade Social. Um abraço, gente, até mais, obrigado, tchau, tchau.